depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, ou seja, então Aharon tinha que orar por ele, pela casa dele. Aharon tomará os 2 bodes e os apresentará diante de Yahuwá à entrada da Ohel Moed, da tenda do encontro. Então, ele trazia os 2 bodes, né? Apresentava diante de Yahuwá, os 2 bodes, tá? Então, vamos lá. E lançará sortes, uma para Yahuwá e a outra para Azazel, tá? Então, antes, vamos ver quem é esse Azazel, que vai falar bastante dele nessa paraxá. Quem quiser com calma, tá? Leia o Sefer Hanor, tá? O livro de Enoque, que fala com detalhes acerca desse anjo, tá? Caído, que eles tiveram atuação, só para localizar com o período bíblico, o período de atuação deles foi o mesmo período de Gênesis, capítulo 6, tá? Os filhos de Elohim, eles começaram a coabitar com as filhas dos homens, tá lá em Gênesis capítulo 6, tá? Que os teólogos do cristianismo, os filhos de Elohim são a linhagem piedosa de Shet, tá? De Sete, nada disso, tá? Eles nunca leram o livro de Enoque, tá? O livro de Enoque, que era um livro aclamado por todos os Netzarim, por motivos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo não colocaram no cânon o livro de Enoque, porque mostraria os erros do judaísmo e do cristianismo, tá? Então é difícil o judaísmo e o cristianismo concordarem, mas o livro de Enoque ia revelar muitas coisas, então eles não colocaram no cânon, tá? Mas no primeiro século era um livro aclamado pelos Netzarim, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, no capítulo 10 do Sefer Hanor, do livro de Enoque, primeiro no capítulo 8, não vou ler tudo não, no capítulo 8, só um pedacinho, tá? Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo os seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los, tá? Mais um pedacinho aqui. E assim graçava uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Então está no capítulo 8, tá? No capítulo 10, versículos 3 e 4 de Enoque, diz assim: e a Refael disse Yahuwá. Então Yahuwá falou para Refael. Lembrar que os 4 anjos de hierarquia mais elevada, tá? Na cultura israelita, dois são mencionados, tá? Nas escrituras, Michael e Gabriel, Miguel e Gabriel, e outros 2 não são mencionados, tá? Nas escrituras que chegaram para nós, mas são mencionados, por exemplo, no livro de Enoque, tá? Refael e Uriel, tá? Então vamos lá. E a Refael, que é Rafael, disse Yahuwá: amarra a Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto. Olha aí, ó. Vocês vão entender por que o bode que ia para o Azazel tinha que ir para o deserto, tá? No deserto de Dudael, e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por debaixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao tremedal de fogo. Isso parece com Apocalipse, capítulo 20, que fala que depois de 1000 anos o adversário vai ser lançado no lago de fogo, tá? Purifica a terra, corrompida pelos anjos, e anuncia-lhe a salvação, para que terminem os seus sofrimentos, e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões, eram os 200 anjos, tá? Que passaram a coabitar com mulheres, tá? Eram 20 que eram líderes de 10, tá? Eram 200 ao todo, tá? Em virtude das coisas secretas que os guardiões, que eram 200 ao todo, revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele se atribui todos os pecados. Olha que coisa interessante. Então a gente não faz ideia, e uma coisa interessante para a gente refletir, o simples fato de Moshe nem explicar quem é Azazel, os nossos sábios dizem, tá? Já demonstra que o povo de Israel já sabia dessa história do Azazel, tá?
já sabia o plano de fundo de Gênesis capítulo 6, tá? Ou seja, Moshe nem se dá o trabalho de explicar aqui na Torá quem é Azazel. Por que ele não está explicando? Porque o povo já sabia quem era Azazel, tá? Então vamos lá. A gente vai ver por que esse bode tinha que ser enviado para o deserto lá. A gente já viu que Azazel, foi lançado no deserto, tá? Ficou amarrado na escuridão, um monte de coisa. Então vamos lá, vamos prosseguir. Levítico 16:8. E lançará sortes, uma para Yahuá e a outra para Azazel. Aharon trará o bode, cuja sorte caiu para Yahuá, e o sacrificará como oferta pelo pecado, tá? Então, eu vou entrar no nível Peshat, que é a descrição literal do que aconteceu, mas antes, que eu fico com receio de esquecer, já falar uma coisa interessante, tá? Em um nível profético, tá? Em um nível profético, veja bem, que no literal, tanto o bode que foi oferecido para Yahuá, quanto o bode que vai para o deserto, que se impunha as mãos sobre ele, se confessava os pecados de Israel, havendo uma semirá, uma transferência, tá? Para esse bode, os dois bodes, eles personificam a obra de Mashiach e Yahushua, tá? Por que vai ter que ir para o deserto? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas já vou dar uma pista, tá? Porque o causador do pecado, dessas abominações todas, tá? Era Azazel, conforme nós vimos no livro de Enoque, Sefer Hanor, tá? O que acontece? Então, é tipo aquela história do bumerangue. Os irmãos e as irmãs sabem o que é bumerangue, não é? Qual a característica do bumerangue? O que acontece? Vai e volta. Ele vai e volta. Jogou o bumerangue, ele volta. Então, é como se o efeito bumerangue tivesse pegando o Azazel. Aqui, tá? Esse anjo Azazel, tá? Por quê? Porque o bode era enviado para o deserto, ou seja, para imputar na conta de Azazel, tá? Ou seja, era retirado o pecado, a iniquidade de Israel, era transferido para o bode, como Mashiach fez em Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, e esse bode ia para a região desértica, ou seja, o causador disso foi Azazel, tá? Então ia na direção de Azazel, para que fosse imputado a ele esses pecados. Ele tem, vamos dizer assim, ele causou um estrago bem grande, ao ponto do livro de Enoque dizer que todos os pecados se atribuem a ele, ou seja, já havia tido a rebelião do adversário, do inimigo, tá? De nossas almas, Sintet Nun, tá? O adversário, né? O que acontece? Mas depois disso, lá na época de Gênesis 6, 200 anjos resolveram coabitar com as mulheres e geraram os Nefilim, os gigantes, tá? Que a tradução de Nefilim são os caídos, tá? Eram os homens de renome, os heróis da antiguidade, né? Então, muito do que as pessoas veem na mitologia grega e outras mitologias são apenas uma forma romanceada de se relatar abominações que aconteceram aqui no planeta Terra, tá? Durante essa época aí. As pessoas pagãs, elas sabem, né, acerca desse Azazel, né? E, inclusive, homenageiam ele em personagens da Marvel, né, em jogos de videogame, né? Então até a gente prestar atenção naquilo que os nossos filhos estão assistindo, tá bom? Então até uma reflexão, tá? Muitas vezes a criança está brincando, está jogando alguma coisa e tal, e a gente não sabe. E por detrás daquilo, vamos dizer assim, uma alusão a um Shed, tá? A um demônio, né? Aharon, versículo 9, trará o bode cuja sorte caiu para Yahuá e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo a Yahuá, para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto, tá? Então, olha que coisa interessante. Ele tinha que ir, como eu falei, eu acho que ninguém vai esquecer nunca mais, esse efeito bumerangue, tá? Ou seja, é como se ficasse evidente, tá? O Criador faz as coisas de uma maneira bem audiovisual, a gente percebe isso. Ele manda a gente usar tzitzit, né? No canto das nossas vestes, ele manda colocar o texto do Shema nos umbrais de nossas portas, né? Na mezuzá. Ele manda a gente cobrir a cabeça para a gente se lembrar que ele é uma autoridade sobre nós e por aí vai.
Então todo esse ritual de Yom HaKippurim, mais conhecido como Yom Kippur, tá? É uma maneira de nós visualizarmos, tá? As coisas espirituais, tá bom? Então, de novo, versículo 10. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo a Yahuwá para fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Então, em João 12:31, vamos abrir em Yohanan, João 12:31 e João 16:11. Em João 12:31, tá? Lembrar que Azazel, tá? Mesmo não sendo ele o adversário, o inimigo, mas acabou ficando do mesmo time, ou seja, as coisas que Azazel faz, que induz Israel ao pecado, também apontam para o erro do adversário, do inimigo de nossas almas, tá? Sintetnum, tá? O adversário, o inimigo, tá? Porque no fim eles acabaram fazendo parte do mesmo time, tá? Então vamos lá. Yohanan, João 12:31, Todarabá, tá? João 12:31, deixa eu botar aqui, vou botar aqui. João 12:31, Mashiach e Yahushua disse assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, com a morte no madeiro e ressurreição 3 dias e 3 noites após, tá? Já estava se iniciando, vamos dizer assim, o julgamento dos poderes das trevas, tá? E Yohanan, João 16:11, Mashiach e Yahushua disse assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Mashiach estava bem próximo da sua morte e ressurreição, e ele já vendo essa perspectiva, que tudo dependia desse sacrifício dele, para que fosse julgado o príncipe desse mundo, então ele já fala esses textos que nós lemos em João, Yohanan 12:31 e João 16:11.